bem? Estamos aí, dispensa qualquer tipo de apresentação. Tilico, mais uma vez com a gente. Muito obrigado, Tilico. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Chegamos a 34 mil visualizações, Tilico. Vamos que vamos. Aí, obrigado, muito Fábio, obrigado, viu, cara? Muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença aí. Ô Zé, você lembra do Tilico com a camisa do seu time, cara? Boa noite a todos aí. Tilico é a primeira versão do Filho do Vento, né? Ele é a primeira versão. Valeu também ele numa final de 93 contra o Vasco, na final do Carioca. Foi 93, né, Tilico? Ele pelo Fluminense. 94. Foi 94, ele pelo Fluminense. Esse aí corria mais que notícia ruim. E era muito bom jogador. Corria, era muito bom. Assim, dele no Vasco, eu lembro lembro pouco dele no Vasco. Assim, ser bem sincero. Mas o Tilico, sabe, bom jogador. Jogava uma história muito. A minha história é uma história muito bonita dentro do Vasco da Gama, pela minha formação. Meu pai foi ex-jogador também do Vasco, né? Uhum. Então, assim, é uma ligação, apesar de que no profissional eu fiquei pouco tempo, né? Porque era muito difícil jogar, né? Só fera. E na época eu vinha do Júnior e fiquei pouco tempo no profissional, mas o tempo que eu tive no profissional eu consegui, né, mostrar um pouco do meu valor, né, em alguns jogos até consegui até me destacar um pouquinho, e aí foi onde me deu o suporte também para me poder, no momento certo, sair para poder jogar, porque o espaço era muito difícil, né, para jogar. Naquela geração ali, você tinha 3, 4 na tua frente em cada posição. Então, ou você tinha dois caminhos: você saía para tentar buscar o teu espaço fora, ou você ficava e tentava esperar uma oportunidade que ela podia não acontecer e você encerrar a carreira dentro do próprio clube, né, onde você começou. Na época era quem? Mauricinho, quem? Na época tinha Mauricinho, Jussier, tinha um outro jogador que era do Júnior, também estava subindo, que era o Santos, né? Então, assim, eram muitos jogadores bons, né? Ô, Tilico, eu lembro de você muito, assim, naquela final fatídica contra o Vasco, no Morumbi, aquele jogo. Que, pô, a única jogada que nós tínhamos, nós que eu falo São Paulo, era você, né? Era verdade. Pegava a bola, manda pro Tilico. Né? Só que o Vasco, né? Marcou aquela jogada, ninguém mais, ninguém menos que o Mazinho, né? É verdade, Fábio. A gente, naquele momento ali, né? A gente tinha um ataque muito bom, mas dos três ali do ataque, realmente a jogada nossa de forte era realmente pelo meu lado. Era você, A gente ainda não tinha, logo em seguida, depois veio o Miller, né? A gente não tinha, o Elivelto era o Edivaldo na época. O Edivaldo e o Ney. Era o Edivaldo e o Ney, né? Era o Ney que jogou, alguma coisa assim. Então, o nosso ataque, ele era um ataque com o Edivaldo, né? Era um jogador que já vinha jogando, era também uma força jogar pelo lado do Edivaldo e Nelsinho. Só que a jogada forte nossa sempre era pelo lado direito ali comigo. E você sentiu muita falta do Zé Teodoro naquele jogo? Pois né? é. Que foi o Neto, não foi isso? Que foi... Esqueci o nome daquele lateral que substituiu o Zé Teodoro. Foi o Netinho, Era o Netinho. Que a gente até ficou puto, que o Sorato fez o gol em cima dele, né? Foi no lado dele ali, infelizmente, né? O Netinho sempre foi muito bom jogador. Sim, mas... Né? E ali, assim, houve um descuido de todos também, apesar de que o Netinho é que estava mais próximo do Sorato. Mas são coisas do futebol, né? São coisas do futebol. E, Mário, nós fizemos festa como torcida. Lembra, Rião? No Canindé, na semifinal, nós fizemos uma festa pra caramba. Que nós classificamos lá, né? Lembro. A gente... Os anos que eu passei ali, né? Eu cheguei no São Paulo em 88. E de 88 a 92, que foi quando eu saí para um empréstimo para a Espanha, a gente teve momentos muito felizes ali, né? Um time era muito forte. A gente conseguiu ali dar muitas alegrias ali ao torcedor. Em algum momento... Contra São José.
em algum momento, né, a gente não conseguiu conquistar, às vezes, o título pelo caminho, mas a gente deu muitas alegrias ao torcedor. Ô, Mário, desculpa, gente. Vocês querem falar também? Vocês não deixaram eu falar? Fábio, eu estou montando um negócio. Eu queria pedir aqui para o Tilico, que eu estou pegando... Pois é, fala do seu livro aí, cara. Desculpa aí. Peraí, Zé. Rapidamente. O Quinhones, ele achava ele fraquíssimo. Ele fez alguma... Ficou buzinando no teu ouvido naquela final ali, porque eu achava ele fraquíssimo. Você é um cara rápido. Como é que foi aquela disputa ali, ataque e defesa do Vasco? O Quinhones era muito fraco. O que acontecia, José? O que acontecia? A jogada nossa era muito forte ali pelo meu lado. Então, qualquer equipe que jogava contra o São Paulo, eles tinham que sempre deixar um jogador na sobra. Porque se não tivesse o zagueiro na sobra ali, era complicado para o lateral marcar, porque eu tanto recebia a bola no pé e botava velocidade nela em jogadas de linha de fundo, ou se o lateral me marcasse em cima, eu recebia ela no lançamento, entendeu? Então, o que acontecia? Os laterais me marcavam em cima e ficava o espaço do lateral entre o zagueiro. Sendo que, se o zagueiro deixasse esse espaço, essa bola, com certeza, ela era sempre lançada ali entre o lateral e o zagueiro, e aí dificilmente eu perdia essa jogada na velocidade. Então, eu ia direto no gol, ou eu fazia o gol ou eu dava para trás. E aí, nisso... E o time do Vasco era muito bom naquela época, né? E aí, nisso, o Vasco ele criou um sistema que ele já deixava o homem na sobra. Então, aonde criou essa dificuldade. O Quinhones era um jogador que, como você falou, ele tinha algumas limitações, mas ele era um bom jogador porque era simples. Ele simplificava as jogadas. Ele não tentava fazer algo que ele não sabia. Então, ele simplificava e ele tinha um time compactado ali, certo, ajeitadinho, que era o Vasco, né? Era uma grande equipe ali, naquele momento. E aí fica tudo mais fácil, né, para os zagueiros também, não sobrecarrega. E ele não conseguiu se destacar, né, no Vasco. Eu acho que foi o único clube no Brasil que ele jogou, ele foi bem, né, e depois sumiu, não apareceu mais. Mário, eles povoaram o teu lado lá. Nelsinho Rosa. O Nelsinho. Até o Zé do Carmo encostou lá na tua... O Zé era o volante, o Zé encostava ali, fechava o lado ali também, na sobra. Porque era muito difícil, cara. Era muito difícil. O que só reapareceu em 98 na final, jogando pelo Nacional de Equador. Em 99 anos depois. Ele lá era rei, né? O futebol do Equador estava engatinhando ainda, né? Mas obrigado aí, Tilico. Obrigadão, meu. Nada. Arthur, fala do teu livro, Arthur. Tá sem som, Arthur. O amador, hein? Não apertar o botão do... Primeiro, quero perguntar para o Tilico aqui. Eu estou montando a seleção brasileira do Papo de Torcedor Esportes. Aí, do meio para cá, nós temos o Rondinelli, que já veio aqui, o Palhinha, o Ademir da Guia. O ataque vai ser Marcelo Ramos, Nilson e Tilico. Ô, Tilico, você quer a faixa de capitão ou você não tem problema com isso? Não tem problema com isso, não. Nunca tive. E assim, eu sempre entendi que ser capitão, né? Entrando no assunto de capitão de equipe, eu acho que ele tem que ter um perfil, né? Eu acho que para ter um capitão numa equipe, tu tem que ter um jogador que seja um perfil para ser capitão. Hoje o futebol, o capitão é toda hora, né? Eles mudam. O capitão às vezes é um, é outro, muda para um, muda para outro, e fica uma coisa meio estranha, né? Para mim, que eu joguei numa geração que no Vasco a gente tinha um capitão, Roberto Dinamite. Tu ia para o Flamengo, era o Zico. Então, tu sabia quem eram os capitões, né? Tu ia para a Ponte Preta, lá atrás ainda um pouco, era o Dicá, né? E aí tu ia para os clubes, Palmeiras, Ademir da Guia, né? Na época, né? E outros mais, né? Então, assim, tu vinha no Fluminense, aí, se eu não me engano, era o Duílio na época, naquela geração. Então, hoje está muito diferente, né? Hoje o capitão
o capitão, tu nunca sabe quem vai ser o capitão da equipe, né? Então, às vezes, o capitão da equipe é um jogador que às vezes não tem perfil nenhum para ser capitão. Ô, Mário, hoje em dia tem que ter poder de persuasão, né? Porque é o único que pode falar com o juiz agora, né? Mas o capitão, ele é diferente, entendeu? Não adianta, por exemplo, eu joguei. Tem que ser um estilo Dunga. O capitão, ele tem que ter, o atleta, ele tem que ter o perfil de capitão de uma equipe, né? Conduta fora de campo, comportamento. Isso faz a diferença entendeu? Pro elenco, Mário? Isso faz muita diferença para o elenco? Faz. O capitão, tu tem que ter uma referência, né? Por exemplo... E fora de campo, quando é que vocês buscam o capitão, Mário? Não, geralmente o capitão de uma equipe é um profissional ali que ele está ali, ele é igual a todos nós, né? No caso, ele é igual a qualquer jogador que está ali. Só que ele tem um perfil de capitão na conduta dele, entendeu? Na conduta dele, no dia a dia dele, dos treinamentos, da conduta fora de campo, entendeu? A conduta dele dentro de campo, a leitura que ele tem de jogo, que ele está ali, ele tem leitura de jogo, às vezes melhor do que outros jogadores. A forma de falar, de se expressar, de ir no árbitro, entendeu? Então, isso tudo, você tem que ter um perfil para os atletas te respeitarem também. Não adianta você pegar um jogador que ele não tem uma conduta correta e ser capitão, ele não vai ser respeitado, pô, entendeu? Então, hoje em dia, o capitão tá meio... perdeu o perfil, né? Qualquer um é capitão hoje da equipe, né? Exatamente. Fábio, só complementar aqui, que eu, dentro da pergunta, que eu fiz a brincadeira, né? Aqui tá cheio de São Paulino hoje, eu vou pro Cruzeiro direto, Supercopa da Libertadores de 91, que eu lembro que eu assistia na Bandeirantes. Às vezes os jogos passavam na quinta-feira, né? E eu queria que o Tilico falasse daquela final contra o River Plate, porque eu lembro que o primeiro jogo foi 2-0 e na volta o Cruzeiro reverteu. O primeiro jogo não passou na televisão, e eu lembro até jogador, eu não lembro que jogador do Cruzeiro que desceu de cadeira de roda, não sei se foi nesse jogo do River Plate, que os cacaras bateram pra caramba na Argentina. Né? Conta pra gente como é que foi essa Supercopa 91. Na verdade, foi o campeonato naquela época, né? O campeonato brasileiro ele era no primeiro semestre. E o campeonato estadual era no segundo semestre. E junto disso era a competição que era a Supercopa da Libertadores, da América, que é a Libertadores hoje. A única diferença que é muito grande é que naquela geração só disputava a Libertadores os campeões da Libertadores. Então era só time de ponta, né? Você não disputava uma Libertadores jogando com um time lá que classificou. Não, era só os campeões da Libertadores. E aí o que aconteceu? Nesse ano, nós fomos campeões em 91, né? Campeão brasileiro pelo São Paulo. E aí o seu Enio Andrade, que era o treinador do Cruzeiro, ele pediu a minha contratação, logo depois do brasileiro, que a gente foi campeão, eu fiz o gol do título e tal. Então, eu já vinha me destacando também. Então, o seu Enio, ele precisava de um jogador com perfil meu, né? Jogador aberto, jogava de ponta, rápido. Então, e aí o seu Enio Andrade pediu a minha contratação. Houve o acerto entre os clubes e comigo também, e aí eu vi uma grande oportunidade de eu disputar uma competição importante, que era a Libertadores, e pelo um grande clube, né? O Cruzeiro ele vinha de um jejum muito grande de título internacional. Se eu não me engano, o Cruzeiro não vinha de título internacional desde 1976, né? E não sei quantos anos, 16 anos, alguma coisa assim. E o Cruzeiro jogou as cartas todas nesse campeonato da Libertadores, né? E aí eu aceitei esse desafio. E esse primeiro jogo, ele foi um jogo muito difícil, né? O time do River Plate era um time qualificado, era um time que a maioria dos jogadores jogavam na seleção argentina, então era um time forte. E realmente lá eles nos envolveram. A gente não conseguiu fazer um bom jogo, né?
mas não foi determinante para que a gente perdesse o jogo. Eles tinham equipe suficiente de qualidade para nos vencer, independente da gente não fazer um bom jogo ou fazer um bom jogo. Então, o resultado lá não era o que a gente esperava até fazer um melhor jogo do que fez, mas não fizemos um jogo ruim e fomos envolvidos e eles conseguiram fazer 2 gols, né? E ficou um pouco difícil para a gente, complicado, porque a gente estava jogando com uma grande equipe, uma equipe tradicional, uma equipe conquistada, uma equipe acostumada a conquistar títulos importantes também. Só que a gente tinha certeza de que a gente tinha tudo para poder reverter. A certeza nossa é que a gente ia jogar num gramado que ia favorecer a gente, porque o Mineirão naquela época a chuteira afundava, né? Era grama muito fofa, e a gente já estava acostumado a jogar ali, e a gente ia ter o apoio do torcedor, né? A gente sabia que o torcedor cruzeirense, eles iam lotar o Mineirão, e a gente, essas características que a gente ia ter, né? Com esse apoio que a gente ia ter, e conhecendo muito bem o campo, né? O campo era fundamental. O campo era muito difícil para quem saía para jogar no Mineirão. E a gente sofreu muito quando o São Paulo jogava lá, eu ia jogar lá, a gente sofria. Mas quando eu fui para o Cruzeiro, eu acostumei a jogar lá, porque a gente treinava lá também. Então, foi um jogo que a gente precisava de 2 gols para ir para os pênaltis, e entramos em campo determinado. A gente sabia que a gente tinha que primeiro fazer um gol, depois o segundo, e depois tentar o título direto. E ali, mais uma vez, graças a Deus, né, eu fui abençoado por Deus ali nesse jogo. O Ademir fez o primeiro gol e eu fiz os outros 2 gols, e a gente foi campeão direto. Mas um título inesquecível também, o Mineirão com quase 90 mil pessoas, né? Acho que cabia 80 e acho que tinha 90 mil pessoas lá, quase 100 mil. Então foi um título também muito importante, mas a história desse jogo foi essa. Agora, a equipe do River Plate era só fera, era só jogadores que Ramon passaram Dias, pela treinador do seleção Corinthians, argentina, né? jogou com o Ramon Dias, treinador atual do Corinthians. O Era seu Ramon Dias adversário. jogou nesse jogo até, e hoje ele é treinador, né, do Corinthians. Ele jogou nesse jogo. O time era muito bom, o time deles. E a gente, graças a Deus, conseguiu aí conquistar um título importante para um clube importante como o Cruzeiro, né? Ô, Tirico, você sempre foi um cara muito disciplinado. Você sabe quantas vezes você foi expulso ou não? Você lembra? Se você foi expulso? Lembro. Acho que, se eu não me engano, se foi 2 vezes na carreira, foi muito. E agora, na era do VAR, você acha que isso dobraria se você estivesse em campo? Não, Fábio, eu nunca entrava em campo para reclamar com o juiz. Eu sabia que eu era um jogador atacante. Então, eu só me preparava para apanhar. Eu me preparo para apanhar, vou jogar, os caras têm que tentar me marcar. Às vezes consegue marcar na bola, às vezes o recurso do defensor é fazer uma falta, mas eu nunca fui de reclamar. Então, assim, eu deixava o juiz fazer a parte dele, eu fazia a minha, falta, levantava e ia para jogar. Então, assim, eu nunca dei muito trabalho para árbitro, não. Tirico, para você hoje, quem é o melhor jogador? Quem é o melhor jogador na atividade do Campeonato Brasileiro? Hoje eu tenho acompanhado o campeonato. Para mim, já vem há muitos anos, eu venho acompanhando. E, assim, está lesionado, né? Mas eu tenho acompanhado os campeonatos a cada ano. Para mim, assim, o Arrascaeta tem sempre fazendo a diferença, né? É um jogador inteligente, um jogador que é um profissional, né? Só entra em campo para jogar, o nego bate nele, ele levanta, não reclama, pega a bola, joga. E o menino do Palmeiras, né? Com a camisa, o menino do Palmeiras com a camisa 7 lá pela direita. Tem futuro, né? Eu tenho acompanhado. É bom jogador, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque a gente, no Brasil, a gente está muito carente de craque, né? Então, qualquer coisa que apareça, a gente já está craque, né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer que é um menino que vem se destacando, vem jogando bem, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado quando começa a falar muito, né? Craque, porque daqui a pouco
quantos a gente tem aí, né? Pelo caminho que está parando aí, entendeu? Então, Tá feliz com a campanha do Vasco? o Vasco deu uma ressurgida, né? Tá indo, né? A gente sabe as dificuldades, né? Futebol para você fazer, Fábio, futebol sem dinheiro não dá para fazer. É difícil, entendeu? E o Vasco passou por um momento muito ruim, né? Muito complicado financeiramente. E se você não tem um aporte forte de financeiro, é difícil, pô. Mas nem sempre é só dinheiro. Você, na hora de contratar, não é só ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro e, de preferência, contratar certo. Se ter dinheiro e contratar errado, não adianta, vai gastar dinheiro, né? É verdade. Djalma, vamos lá, faz a tua pergunta, meu queridão. Fala aí, Tilico, beleza? Tudo bem, Djalma? Você falou aí Prazer. de que a gente é carente de craques, né? Eu estava dando uma olhada, você jogou com Bobô, Ricardo Rocha, Leonardo, Cafu, Antônio Carlos. Cara, era só craque nessa época, né? A minha geração, Djalma, eu tenho orgulho até de falar isso. Muito orgulho, porque eu joguei numa geração, cara, era só fera. Para mim, sobreviver, eu tive que lutar muito. Você estava no patamar da galera. Eu nunca, Djalma, com toda sinceridade, eu sempre tive uma realidade muito clara na minha cabeça, que eu sabia que eu não era um craque, eu sabia que eu tinha minhas virtudes e tinha minhas deficiências. E esses aí que a gente vai falando, e tem muitos aí que a gente não falou, né? Nessa geração, os caras eram diferenciados, os caras era outro patamar, como fala, né? Então, você tinha que tentar sobreviver no meio desses feras aí com alguma coisa. E eu tinha uma coisa que poucos tinham, né? Que era velocidade. Eu tinha muita velocidade, eu batia bem na bola, eu cruzava bem e trabalhava, treinava e me cuidava. Então, isso aí foram os fatores determinantes para mim poder sobreviver no meio dessa turma aí, porque não era fácil, não. Legal. Você marcou o nome. Eu fiz esse comentário, mas eu queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta meio polêmica que está rolando hoje em dia. Você acabou de falar do Vasco, da questão do dinheiro, precisa de dinheiro hoje em dia, né? O que você está achando dessa coisa de que está todo mundo aí buchichando do fair play financeiro? Né? Corinthians contratando um cara aí de não sei quantos milhões e devendo para um outro time que está ali junto com ele lá embaixo, na tabela. O que você acha disso? Sei que é polêmico. Djalma, é simples, né? Eu acho que qualquer clube, né, para ele poder ter êxito, independente se vai ser rápido ou demorado, é a administração. Sim. Né? Então, se você não tem uma boa administração, a conta vai vir em algum momento. Ela pode demorar um pouquinho. Quantos clubes passaram aí, a gente viu, Cruzeiro e outro, Vasco, próprio Vasco, né? Então, assim, tudo é administração. Flamengo, a gente viu o Flamengo todos os anos, lá em gerações lá atrás, sempre com problema financeiro. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, o Flamengo conseguiu se organizar financeiramente, de ter um planejamento, né? E você vê, um clube como o Flamengo, se você tem um planejamento, com a força que ele tem em todo mundo, né? Porque a marca Flamengo não é só no Brasil, não. A marca Flamengo ela é mundial. Então, se você tem uma boa administração, o resultado é o que está acontecendo. O Flamengo hoje ele contrata quem ele quiser e não contrata para não pagar. Eles pagam pelos contatos que a gente tem. O pessoal diz que em dia recebe, pode ter um atraso, outro, mas, enfim. Então, tudo é administração, entendeu? Então, se você tem uma boa administração, e nem sempre, às vezes, é como eu falei ainda há pouco, nem sempre você pagando, gastando muito, você vai trazer um bom jogador. Então, é tudo o segredo para você ter uma boa administração, né? E o segredo para você ter muito êxito dentro do futebol, ele leva muito na hora de você contratar, né? Você tem que saber contratar certo, um profissional que você sabe, que você tenha uma certeza de que ele tem algo que possa evoluir, né?
é contratar por contratar, e às vezes a responsabilidade de quem contrata ele não tem uma visão. Aí, meu amigo, quem vai pagar o pato é o clube, né? Mário, pelos clubes que você Valeu. passou, você não precisa nem falar. O clube, você teve algum problema de pago de salário, assim, de não receber? Tive. Na sua carreira, teve? Tive. Assim, com exceção da Europa, né, onde eu joguei, no Brasil, eu tive alguns problemas, né? Mas assim, eram situações que aconteciam na época, né? Às vezes atrasava um pouquinho, mas aí pagavam, né? Então assim, no final das contas, eu sempre recebi, né? Então, mas atrasava, né? Atrasava. Então a gente tinha que ter também, nós como atletas, a gente tinha que ter um planejamento, porque às vezes o salário atrasava um mês, às vezes ia para o segundo mês, então era complicado, né? E tu não ganhava tanto como se ganha hoje. Por isso que hoje, às vezes, eu vejo um jogador falar: eu tenho um compromisso, está um mês atrasado. Aí eu começo a rir, porque eu falo, cara hoje que ganha 600 mil, 500 mil, se atrasar um mês, não dá problema, né? A não ser que o cara não tenha uma organização financeira ali para ele poder se controlar, né? Pô, Tirico, mas na tua época, 300 mil reais era dinheiro pra caramba também. Pô, não se ganhava isso, pô. Não se ganhava isso. Nem no Não se seu ganhava. auge você chegou a esse teto assim? Não se Desculpa ganhava. falar isso. Futebol brasileiro, Fábio. Futebol brasileiro, esses valores que tem hoje não existia, pô. Não existia. Você hoje, o futebol, hoje o jogador brasileiro que joga dentro do Brasil, ele pensa duas vezes para ir para fora, pô. Tirico, Porque tem às cara que vezes a o que gente ele olha. ganha aqui não compensa tu ir para a Europa, não compensa, Porra, dependendo da situação. tem cara que a Entendeu? gente olha que fala, meu, os caras não mereciam vestir camisa do time grande, tá ganhando 100 pau. Os Do valores nada. hoje, os valores hoje eles estão um pouco explodiram, né, no Não, mercado. horrível. Mas também não tem cara que ganha 800 mil reais, não faz gol, é um perna de pau. Tem, né? mas, pô, Djalma, Mas ainda o cara chega e fala assim: eu preciso ir para fora fazer o pé de meia. Eu fico pensando, eu tenho família, né? Eu sou tenho administrador, família né? Sou grande. financeiro. Eu fico pensando, cara, 800 mil reais, um grande diretor não ganha isso, um dono de uma Não, tá empresa. louco. E o cara, 800 pau é o dinheiro que tem família que não vê num ano, ou não vê numa vida. Não é maluco isso? É uma coisa meio disparada. Eu acho que na sua época o pessoal jogava com amor, sabe? Pô, entrava com garra. Hoje não. Hoje, eu estava falando com meu amigo Mauri agora, em relação à seleção. Eu perdi totalmente o prazer de ver a seleção. Porque eu acho que os caras são muito chinelinho, sabe? Muito chinelinho, desculpa. Infelizmente é isso. Eu sou muito saudosista, cara. O que acontece, Djalma? Na minha geração, né? A gente teve várias gerações no futebol. Sim. Na minha geração, a gente tinha um salário, né? Claro que na nossa geração ali de 80, 90, a gente ganhava muito mais do que uma geração lá de 60, Sim. de 70. Então, assim, só que na nossa época, você pegava num todo, né? Você ia pegar, por exemplo, a gente para comprar um imóvel, dependendo do valor, você tinha que ir juntando e você comprava no final do ano à vista. Você não parcelava, você ia juntando. Você tinha que juntar. Por quê? Porque o que tu ganhava em um mês, 2 meses, tu não comprava um imóvel, não. Entendeu? Então, a gente ganhava um dinheiro, a gente tinha dinheiro, recebia um bom salário da época, mas não proporcional como hoje. Hoje é o que tu falou, um atleta que ganhou 800 mil, ele num ano ele tem quase 10 milhões, 9 milhões. Sim. 9 milhões, tudo bem. Aí é o que tu falou, tu é um administrador, aí depende, tudo bem. Mas se tu tem, depende de como você vive, né? Sim, você para ganhar 800 mil por mês, depende de como você vive, aonde você vive, se tu tem o teu imóvel, se tu paga aluguel. Tem uma loucura hoje em dia, às vezes o cara paga aluguel, o cara que ganha 800 mil, ele paga aluguel, ele não tem um imóvel próprio. Ou hoje em dia a própria Betis paga o aluguel, né? Pois é, então quer dizer, ainda tem isso, né? Tem essas complicações. Mas, enfim, quanto à situação de seleção, Djalma, o que acontece? Qual é a minha visão
que eu vejo. Eu vivi no futebol há muitos anos. Hoje em dia, naquela época lá, aquelas gerações lá atrás, cara, você olhava a CBF no alto, né? Tipo assim, eu estou olhando aquilo lá em cima, CBF lá em cima e os clubes abaixo e jogadores abaixo da CBF. Hoje inverteu tudo. Hoje a CBF, ela, cara, o jogador está acima dela. E aí tem coisa que tu não entende. E aí, cara, quando acontece isso, o jogador hoje, ele joga mal, é convocado. Ele está no banco, é convocado. Ele está machucado, é convocado. É que vai um futebol assim. Tem uma marquinha, né? Tem uma marquinha que é um desenho assim, né? Pois Ela, é, aí, ela aí, manda, Djalma, aí, Djalma, ainda entra esses comentários que você não ouvia esses comentários em gerações lá atrás, não. Pô. Gerações lá atrás, a gente conseguia montar 4, 5 seleções com nego top. E parava-se para se ver jogo da seleção. Tu né? fazia 4 times na seleção brasileira, tu fazia 4 times. Só nego bom que ficava de fora. E aí, o que acontecia? Jogou mal. Ou jogou mal durante uma sequência, tu não ia mais convocado. Ia entrar outro na tua e tu não ia mais, irmão. Tu tinha que voltar a jogar bem, tu tinha que voltar a se destacar para você voltar para a seleção. Hoje não. Hoje o jogador joga mal, é convocado, machucado é convocado, tá no banco é convocado. Eu nunca vi isso. O banco no teu time é convocado para a seleção. Verdade. E daqui a pouco é vendido, né? Porque tem uns caminhos. Fugindo um pouco da seleção, o Palinha falou, quando veio aqui, que o que pegava mesmo era os coletivos no treinamento do jogo de São Paulo, que o time reserva era um time que tinha Caio, Edenilson, falou que o bicho pegava, né, nos coletivos. E outra coisa, Fábio, tem umas coisas, cara, que são gerações diferentes, né? Tu vê, por exemplo, na nossa época, tu ficava no banco, tu não ria, não. Tu tava sério ali querendo jogar, irmão. Tu tava de cara fechada, o cara tá no banco na seleção. Só falta tá com fome, não, feliz, irmão. Cara, na nossa época, quem tava no banco queria... Pô, meu irmão, não torcia contra, não. Eu cheguei a ficar no banco no São Paulo e tal, e não torcia contra, não, porque isso não era de caráter meu, não. Eu tava ali, mas eu queria entrar, eu queria jogar. Agora, aonde vai sair, quem vai sair, eu não queria saber. Eu queria estar lá dentro. Aí estava no banco, mesmo reconhecendo que às vezes o companheiro está lá jogando e está bem, mas eu estava ali querendo jogar e cara fechado querendo jogar. Aí hoje tu filma o banco nosso dos clubes aí hoje, ou da seleção, os caras tudo rindo, brincando. Aí, pô, mesmo. Aí toma de 3-0 ou empata com um jogo horrível, ainda fica no campo abraçando. A gente saía era direto, não queria nem olhar para ninguém. Pegava uma reta do túnel e ia embora. Não queria falar com ninguém. Aí hoje a gente empata com o Equador, a gente perde para a Venezuela. É um abraço para tudo quanto é lado. Nunca vi um negócio desse. Pô. E aí mudou, né? É isso que eu acho que mudou muito, né, cara? Acho que eu lembro que, por exemplo, eu joguei com o Ricardo Rocha, joguei com o Gilmar, Reinaldi. Cara, e quando eu estive no Fluminense, rapaz, eu nem falava com eles. Eu estava no Fluminense entrando, às vezes Fla-Flu, o Gilmar lá no gol, eu nem ia falar com ele. E jogamos junto, e, pô, o Gilmar é amigo, mas não, o Gilmar lá, eu aqui, irmão. Ele defende lá, eu aqui. Sim. Eu não ia lá, o Gilmar abraçava, o nosso título lá no São Paulo, nada, irmão, tu lá, eu aqui. E eu quero fazer gol em tu. E você. Então, assim, a cabeça era diferente, né, cara? Então, os objetivos são diferentes. Então, são gerações diferentes. A sua época tinha um diferencial também. Além dos jogadores, os técnicos eram diferenciados. Era uma geração de técnicos diferenciados. É né? verdade. Hoje a gente tem uma galera vindo de fora, não desmerecendo o técnico do Corinthians, o técnico, o que era do Flamengo, lá que está na Arábia, o técnico do Palmeiras. Não estou desmerecendo, mas era uma geração de técnicos nossos, diferenciados também, né? É verdade, é verdade. Eu tive experiência, com toda sinceridade. Eu tive experiência de trabalhar
com vários com vários treinadores. Eu tive esse privilégio, porque eu fui para a Europa, eu joguei na Espanha, eu joguei no México, tive na Arábia. Então, assim, Portugal, eu tive bons treinadores. Eu tive bons treinadores em Portugal, português. Não, bons não, um bom. Eu tive no México, não tive uma boa experiência em si, nada que eu visse do treinador que fosse algo diferente. E eu tive na Espanha. Na Espanha eu trabalhei com bons treinadores, né? Trabalhei com um aragonês, né? Um falecido até, que se eu não me engano acho que ele já faleceu, Luiz Aragonês, né? Que foi no Atlético de Madrid até. E foi da seleção espanhola e tudo. Então, assim, eu posso te dizer que, independente de dar certo ou não, os nossos treinadores, que hoje eu tenho o perfil dos treinadores da minha geração, são melhores. São melhores. Disparado. Legal. Dessa geração, eu não sei. Porque o dessa geração, ele vem vindo meio misturado com esse negócio desse curso aí também da CBF. Então, a CBF acho que está com os cursos que está ensinando um monte de coisa aí, que é, cara, umas coisas que tu não entende. Entendeu? Ô, Arthur, 1-0 falar aí? Paraguai, um belo gol, hein? Oi, como é que... Vamos lá. Ô, Tilico, eu tô aqui no fundo de tela, um autógrafo do Tele Santana, cedido para o meu livro, pelo Alfredo Armando Pires, que é um São Paulino fanático, estava nesse jogo, conseguiu acessar o vestiário, que é uma diferença dos dias de hoje, né? Torcedor acessar. E nesse vestiário estava um tal de Mário Tilico, né? São Paulo 1, Bragantino 0, primeira final de 91. Foi o gol do título, porque no jogo de volta foi 0-0. Mário Tilico, quem fez aquele gol de 91? Conta pra gente a história daquele gol. Aquele gol foi um gol, assim, foi um divisor de águas, né? Foi um gol importante para todo mundo. Por quê? Porque a gente vinha de 3 finais de Brasileiro. A gente vinha de 89. Nós chegamos em 3 finais do Brasileiro seguidos. Em 89, nós perdemos para o Vasco. Em 90, nós perdemos para o Corinthians numa situação totalmente adversa do Vasco. O Vasco tinha realmente uma equipe diferenciada. O Corinthians tinha uma boa equipe, mas nada melhor do que a nossa, né? Individualmente, se a gente fosse pegar o time do Corinthians e o nosso, individualmente a nossa equipe era muito melhor do que a do Corinthians. Só que o Corinthians, com todo mérito, eles se prepararam, né? Fizeram algumas as estratégias deles e conseguiram ser campeão. E o terceiro ano seguinte foi 91, que nós chegamos na final. E a gente tinha que vencer de qualquer maneira. Porque tu chegar em 3 finais de um brasileiro, se você não vence, aí a gente brinca, eu costumo até dizer, é rua para todo mundo. Porque não tem como você manter um grupo 3 anos seguidos chegando numa final e perdendo. E a gente sabia que ali tinha que ser o título nosso, tinha que ser em 91. E a gente veio eliminando ali, né? Se eu não me engano, nas semifinais a gente eliminou o Atlético Mineiro, e o Bragantino tinha um timaço, independente de ser um time do interior, era um timaço, jogadores de seleção, treinador da seleção. Então, assim, a gente sabia que ali ia ser um divisor de águas para o segmento, né, de todos nós, né, atletas, inclusive do Tele. Porque quem não sabe da história, o Tele, na verdade, na nossa perda do título em 90, o Tele ele já não queria ficar mais, porque a pressão era muito grande em cima do Tele, né? O Tele tinha aquele negócio que a imprensa pegava no pé dele, negócio de pé frio, chegava na final, perdia e tal. E assim, o Tele já tinha uma certa idade e a imprensa pegava forte em cima do Tele. E quando a gente perdeu esse título, cara, eu lembro que eu estava no vestiário, a gente, de cabeça baixa e tal, e no fundo lá do vestiário eu olhei assim, o Tele estava sentado, de cabeça baixa, né? Já tinha uma certa idade o Tele. E cara, aquilo, além da perda, né? A gente sentiu muito, porque a gente queria ganhar o título para o Tele, né? Também.
até por a pressão era muito grande em cima dele, negócio de pé frio e tal. E a gente até brincava no pé frio, mas aqui a gente vai aquecer esse pé dele aí e vamos ganhar um título. E aí acabou que, nesse ano, ele já não queria ficar mais. Ele, na verdade, ficou porque os dirigentes do São Paulo pediram a ele, imploraram a ele para ele ficar. Porque o Tele sempre foi um treinador exemplo, né? Como profissional, como pessoa. Então, assim, ele era também um treinador diferenciado. E aí o Tele ficou. Se a gente perde esse título, cara, com certeza a história do Tele tem hoje dentro de São Paulo, ela não existiria mais. Ela não ia ter. Por quê? Porque, com certeza, não só o Tele sairia, muitos atletas iam ser mandados embora também, ia ser negociado para sair. Porque não tem como, a própria torcida não ia aceitar isso. Tu chegar em 3 finais e não ganhar um título, entendeu? E aí foi um divisor de águas, né? Foi um jogo que eu estava no banco, eu vim entrando nos jogos, né? Inclusive o gol da semifinal que foi meu também, contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Eu entrei de titular nesse jogo, que o Miller não jogou. E aí o Tele conversou comigo e falou: Mário, tu tá no banco, tal, tu é importante. Eu falei: não, professor, o que o senhor precisar pode contar comigo, tal. E eu estava no banco nesse jogo. E aí eu lembro que um jogo difícil, um jogo complicado, no Morumbi, e o Enivelton, acho que tomou um pisão, né? E logo no início, aos 30 minutos do primeiro tempo, ele recebeu um pisão no dedo mindinho ali, acho que fraturou na época, depois acho que fraturou, e aí não conseguiu jogar mais. E aí o Tele me chamou e falou: Mário, você que vai entrar, tal, entra pela direita e o Macedo vai para a esquerda. Se eu não me engano, o Macedo que foi para a esquerda, foi um negócio assim. Aí foi quando eu entrei no jogo, primeiro tempo ainda entrei ali já com 30 minutos, um jogo pegado, né? Tu entra um pouco ainda meio atordoado, porque tu tá num ritmo entrando e os caras estão num ritmo 3 vezes mais, mas aí no segundo tempo já entramos já melhor adaptado no jogo, e aí foi quando saiu o gol, né? A gente, se eu não me engano, com 5 minutos, a bola veio pela direita no Zé Teodoro, o Zé Teodoro botou essa bola na área, o Bernardo cabeceou, ela bateu na trave e voltou. Ela voltou no pé de quem ia fazer o gol mesmo, né? Porque o Miller, a qualidade do Miller, cara, não tinha nem o que discutir, nem a qualidade do Miller era excepcional. Então, aquela bola ali é porque tinha que acontecer, né? Acho que o gol tinha que ser meu. Porque aquela bola, se tu fizer 10 vezes com o Miller, ele vai acertar as 10, ele não vai errar. E aquela bola, ele errou a passada ali, ele errou o chute, a bola bateu na perna dele, perna de apoio, e rolou para o lado. Eu sempre vinha, sempre fechando, né, na diagonal, e aí é o que eu falo, que eu falei no início ali, eu tinha uma das virtudes minhas era bater bem na bola, então ela sobrou ali, eu bati essa bola cruzada, e aí foi um gol que deu o título, né? Foi um gol importante para todo mundo, né? Para todos nós e para mim, para a história do clube, para a minha história dentro do São Paulo, né? Então, foi um gol muito importante para mim e para o São Paulo. Você é o cara, mano. Você deu muita alegria para a torcida do São Paulo, não tenha dúvida disso. Você é ídolo, cara. Para a gente, você é ídolo. A gente, Fábio, hoje em dia, a gente no momento, né? Lá na geração, no momento, a gente não tem a dimensão do que é, às vezes, um gol num título, às vezes, alguns jogos que marcam, né? Só que hoje, depois de muitos anos para cá, depois que eu parei, principalmente, cara, o carinho do torcedor é impressionante. O reconhecimento do torcedor são paulino, do Cruzeiro, do Juventude. Então, assim, até hoje, tu vê, já passaram anos. E muitos torcedores, né? Isso que eu relatei aqui, eu só estou repassando o que os torcedores falam. Eles inclusive falam o seguinte: eles falam que o meu gol do título, foi o gol mais importante da história do São Paulo, porque ali foi um divisor de águas. Foi depois dali que o São Paulo começou a ganhar tudo, né? E a gente espremido lá no Morumbi, aquele gol não saía.
Porra, Foi fogo, foi um jogo complicado. Foi em complicado. Bragança também, aquela bola na trave do Flávio também. Do Flávio, Foi um É, jogo complicado. A gente tinha grande risco de não ser campeão, mas final de domingo, né, Rio? é, Depois para voltar é difícil para voltar, né, cara? foi Vocês fogo. não, para nós, torcida, para voltar depois, ou vem no bagageiro do ônibus, ou vem apertado. Eu com esse tamanho no Fusca não dava, né, cara? Mas tinha que voltar, não podia ficar, né? Não, e voltar com o título é fácil, né? Porque É você diferente. perde, aí era duro. Tinha Era espaço para a triste. bandeira, mas não tinha espaço para a gente, cara. E quem vinha segurando a bandeira na janela vinha com a mão inchada. É, Porque você podia cair para fora do carro, a bandeira jamais. é verdade, é verdade, é Cara, verdade. fica com Deus, Mário. Obrigado. Eu prometi que ia te liberar, porque eu sei que você tem Não, compromisso aí, tá? Mais uma vez, cara, muito, muito, muito obrigado, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá o Netinho, a Netinha? Como é que estão? Tudo em paz? também, Graças graças a a Deus. Deus. Graças a Deus está tudo Que bem. bom, cara. Fico feliz por isso. A Parabéns pela sua família aí. Gente, fala aí rapidinho, Rião. Eu queria saber do Tilico. Boa noite, Tilico. Boa noite, Amaury. Prazerzaço Boa falar noite. contigo. Se você sonha com a época de profissional, se você ainda acorda assim, extasiado. Ô, Amaury, com toda sinceridade, eu até às vezes eu falo assim, rapaz, mas será que eu sou diferente? Com toda sinceridade, quando eu já estava no final de carreira, eu me preparei para encerrar a carreira, né? Porque é muito difícil, realmente é muito difícil o atleta, ele, quando para de jogar futebol, ele encerra a carreira, é difícil, né? É difícil para a cabeça. Então, eu me preparei realmente para parar de jogar futebol. Então, assim, hoje, desde que eu parei, né? É, assim, eu sempre tenho um cuidado muito grande, porque você vai ver ex-atletas aí, às vezes até com uma idade de geração lá de trás e tal, que às vezes tu brinca, né? Tu fala, pô, mas o cara ainda pensa que é jogador, tal. Então, assim, eu tenho isso muito claro para mim, eu me dou muito bem com isso, entendeu? Então, são comportamentos diferentes, né? Atitudes diferentes, modo de lidar, de se vestir. Então, isso tudo muda, né? Você não é mais jogador, mas enfim, para mim, para minha cabeça é tranquilo. É o que o Fábio falou. Hoje, quando eu não estou viajando a trabalho, eu vivo especificamente para minha família, em casa. Às vezes tem uns amigos que, Mário, tem uma pelada aqui, vai ter um churrasco. Aí eu falo com eles assim, pô, cara, mas não gosto muito de ir para jogar pelada, não, com toda sinceridade. Porque a idade vai vindo, a gente não é mais menino, aí daqui a pouco um giro que tu dá, ou daqui a pouco rompe um tendão, rompe uma coluna, e não dá. Então, assim, eu não tenho essa necessidade de ter que estar jogando pelada, eu não tenho essa necessidade. Ficou Tanto é satisfeito? que eu tenho tanto tempo que eu não sei o que é jogar uma bola, entendeu? Poxa. E para tu ter uma ideia, eu não tenho problema nenhum, né, de joelho, não tenho nada assim que me impeça de fazer uma corrida, tal. Hoje eu faço uma caminhada, caminhando mesmo, não corro, exatamente para evitar algumas coisas, mas enfim, essa situação, eu realmente, quando eu estou aqui, não estou viajando, eu vivo com a minha família, vivo em casa. E quando esse amigo me convidou, ele falou: Não, Mário, vai ter um churrasco depois. Eu falei: tá bom, cara. Que horas começa a pelada lá e depois o churrasco? Não, Mário, a pelada vai começar às 9h30, 10 da noite e depois tem um churrasco. Eu falei: pô, não dá, irmão. Esse horário não dá. Como é que eu vou, um horário desse, estar na rua, com a minha família em casa? Tá? Não dá. Eu falei, cara, eu não tenho como participar desses eventos, né, esses horários, porque é um horário totalmente desproporcional. Né? A gente tem em casa, está com a família, está com a esposa. Daqui a pouco eu preciso viajar, fico longe da minha família. Então, não cabe, né? E às vezes tu chegar meia-noite, 1 hora em casa, para mim, particularmente, é muito difícil eu participar disso. Mas quanto à cabeça, quanto a essa situação de administrar fora, é tranquilo. Tu pode anotar, Maurício, tu não vê muito eu por aí fazendo lobby, fazendo propaganda, verdade. não faço nada. Fico em casa, tranquilo.
O importante é o torcedor reconhecer. O torcedor está reconhecendo? Você é reconhecido. Fabião, Tá só um minuto. Tilico, cara, obrigado aí pela alegria que você deu para minha geração, cara. Porque, olha, eu fui muito feliz indo no estádio ver você jogar, você e aquela galera. Então, valeu, cara, muito obrigado mesmo. Tá bom, Djalma, obrigado aí. A gente fica aí. feliz, né? Cada situação que a gente tem a oportunidade de ouvir do torcedor, a gente fica feliz porque é mais uma certeza, né? Isso vai nos dando certeza de que o dever foi cumprido, né? A gente honrou as camisas onde a gente passou, né? Claro que na nossa vida nem sempre é vitória, né? A gente tem as derrotas também. Ela faz parte da nossa trajetória, da nossa vida. Tu não tem como ter êxito se não tem derrota, né? Então, lógico. Mas a gente fica feliz. Eu fico feliz aí, agradeço sempre pelo reconhecimento, pelo carinho de sempre aí. Valeu, Muito obrigado mesmo. Gente, obrigado, Tilico. Fica com Deus, tá? Tchau, gente. Tchau, Valeu, Flávio. Tchau. Tá bom, Tchau, Fábio? Obrigadão, Obrigado aí, Tilico. Fica com abraço, Deus. Obrigado gente, você, valeu. irmão. Obrigado. Abraço, Se tchau. precisar aí, estarei à disposição. Aí Obrigado, meu irmão. Eu sei disso. Obrigado. Você virou família, cara. Obrigado, Tilico. Fica com Valeu. Deus. Tchau. Tilico, Abraço. Fica obrigado. com Deus aí, um abraço.